Professora Leomar, quer dizer que hoje a senhora foi honrada com uma visita muito especial. Então, fiquei muito feliz com a visita. 15 surdos jovens que estudam em São José dos Pinhais, estudam em colégios de ensino regular, mas todos são atendidos pelo centro, pelo CAI de São José dos Pinhais, que trabalha com eles a questão da língua portuguesa, a própria questão da Libras, deixa eu ler aqui, chama Centro Municipal de Atendimento Especializado Bilíngue para Surdos Dom Pedro II, de São José dos Pinhais. Veio a psicóloga, a professora de português para surdos, com uma van da prefeitura, os trouxe aqui, achei lindo. E vieram conhecer a instituição, conhecer o Ciane, porque querem estudar no nível superior e souberam que aqui eles têm atendimento, que tem condições. Ah, mas estavam felizes. Mostrei sala de aula e já sentaram todos nas cadeiras de sala de aula. Ah, quero ficar. Mas que amor, fiquei muito feliz. Um deles surdo e cadeirante, que teve paralisia cerebral. Um outro tem uma leve deficiência física e surdo também. E os outros apenas surdos. Mas parece que bem interessados em estudar, e achei o trabalho que eles fazem lá muito bom, porque eles trabalham com o português como a segunda língua, que é a grande dificuldade dos surdos, né, Cascais? Sim, não dúvida. Eles são muito inteligentes, mas quando chega na hora do português, principalmente em funções administrativas nas empresas, o problema deles é esse. Eu não me conformo com isso, sabe por quê? Eu acho que se os engenheiros que dominam a área de eletrônica e informática quiserem, eles desenvolvem um produto para dar feedback. A engenharia fala em figuras de Lissajous e outras coisas. Né? Quer dizer, você pode ter a voz dele, inclusive padrão, ou do mestre, ou do pai, né? E comparar palavra a palavra, e saber se está falando alto ou baixo, se é grave ou agudo. Isso é o mínimo. Né? Eu mexia muito com osciloscópio lá na Copel, eu posso falar isso. Agora, hoje, além disso, com a digitalização, informática e tudo mais, dá para criar um sistema barato de feedback ao surdo, de modo que ele saiba o som que ele produz. Porque o grande problema do surdo é não ter feedback. Ele não ouve a própria voz. Tanto assim que ele tem que pôr a mão no pescoço, coisa assim. Né? Eu me lembro da EFTA lá, né? Como é que era. E isso hoje, com um simples kit, né? O próprio computador de mesa, um notebook, dá para fazer isso. O que é fundamental é que o surdo entenda que é importante aprender português. Ele precisa trabalhar, ele quer não quero dizer que ele queira, mas ele vai precisar, no mínimo, numa emergência, falar ou ler, né? E aprender a escrever. Né? Porque você não vai escrever em Libras, você vai ter que escrever em português. E para trabalhar, isso é fundamental. É fundamental. Para ter um bom emprego, vamos falar assim. Exatamente. Para sair da linha de produção. Exatamente. Né? Porque a própria lei de Libras é clara, né? Dizendo que o uso da Libras como a primeira língua não isenta a utilização da língua portuguesa como uma segunda língua. A língua portuguesa é escrita, né? Porque o surdo, hoje as escolas mais avançadas de educação de surdos, toda a filosofia e a cultura surda não aceita mais impor ao surdo que ele fale, porque não é da sua natureza falar. Mas eu acho que isso aí é um erro monumental. Mas os próprios surdos Mas eles não sabem, isso. Por exemplo, eu fui, vamos falar assim, executivo, né? Eu tinha a responsabilidade de autorizar ou não contratações. Uma empresa de energia. Né?
Então, quer dizer, falar é pouco às vezes. Até se o indivíduo consegue ler surdo, ele pode trabalhar tranquilamente num ambiente altamente poluído, porque com linguagem de sinais é o que a gente usa em emergência, etc. Né? Mas ele tem que ter convicção do que ele tem que fazer. E quanto mais cedo a criança for estimulada a ler em português ou em inglês ou outra língua mais fácil, se existir, né? Porque tem línguas mais fáceis e línguas mais difíceis. Hoje em dia o inglês, por exemplo, é uma língua universal, né? Sim. Ele vai usar no computador, etc. Ele ganha muito coisa, que é como a senhora vê agora lá em Brasília. Sai uma lei, desmonta a legislação de defesa da pessoa com deficiência, com a criação, isentando terceirizados de até 50 empregados, sei lá, uma coisa assim. Exatamente. Porque na lei estava que a partir de 50 funcionários já teria que ter um funcionário com deficiência, né? Isso a presidente vetou. Porque eles vão terceirizando, segmentando o trabalho. Né? Não, aqui só vai ser terceirizado esse, ali aquilo, lá aquilo. Então, a pessoa que monta a empresa para atender uma coisa, diz, não, eu só vou contratar até 50. Ultrapassou esse limite, eu abro outra empresa. Lógico. Quer dizer, vão criando artifícios, né? Artifícios. É o que a gente vê. Infelizmente é o que a gente vê. Que essas ONGs que trabalham, entre aspas, para a educação de pessoas com deficiência e a colocação no mercado de trabalho, na verdade o que elas fazem é um cumprimento ilegal da lei de cotas. Então, a empresa que contrata essa ONG, ela fica muito bem perante o Ministério do Trabalho, ela cumpriu a lei de cotas, ela não vai pagar multa. Agora, vamos ver como é que está sendo cumprida essa lei de cotas. Aquelas 50, 60, 90 pessoas estão dentro da empresa? Estão incluídas? Estão trabalhando? Ou estão lá segregadas dentro da ONG? Com cursos intermináveis de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ganhando menos que o salário mínimo para permanecer 6 horas dentro dessa ONG, enquanto isso ela é contratada pelaquela empresa, que está cumprindo a lei de cotas formalmente, mas ela não está promovendo a inclusão dessas pessoas com deficiência. E isso é o que mais acontece. E infelizmente parece que as autoridades trabalhistas não estão percebendo isso. Estão olhando os números, mas como que isso está sendo feito? Estão fazendo cursos. Que cursos? Eu soube esses dias de uma cega, que é uma cega informada, preparada, mãe de família, estudou no Instituto Paranaense de Cegos, estudou ali na Osni Macedo, está numa dessas ONGs fazendo esses cursos, no qual inclusive mandam que ela lave o cabelo, eles querem ver se ela sabe lavar a cabeça. Barbaridade. Barbaridade, uma humilhação, um constrangimento, uma coisa horrível. E é isso que a gente vê. Então é muito triste. Enquanto as empresas, os RHs, eu acho que a maior frieza vem dos RHs, não vem das direções, sabe? Eu tenho percebido que as diretorias são mais sensíveis à inclusão. O povo do RH, na maioria, não conhece, desconhece as deficiências, desconhece o potencial da pessoa com deficiência, não sabe o que eles podem e o que eles não podem fazer, e eles não querem aprender, eles não querem sair da zona de conforto.